Rapaz, Senhor, gente, tá todo, não dá essa porcaria? Tem que botar um nível nesse meu negócio. Botar um fixo. Agora tô pro outro lado. Gente, dia 194, Isaías capítulo 19. Acho que tá todo aí, mas vamos embora. Aqui tá a profecia contra o Egito, o subtítulo. Vamos lá. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles lutarão Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se. Ih, desculpa, deixa eu ler de novo. É que eu li de cima e de baixo. 5, versículo 5. As águas do rio vão secar-se. É isso mesmo. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro. Os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo o que for semeado ao longo do Nilo se secará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passarão de Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan, e os de Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. Naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Deixa eu ler aqui uma descrição disso daí. Isto é, Heliópolis. Conforme alguns manuscritos do texto massorético, os manuscritos do Mar Morto e a Vulgata. Esse está falando, Heliópolis é segundo isso aí, conforme alguns manuscritos do texto massorético, os manuscritos do Mar Morto e a Vulgata.
Muitos manuscritos do texto maçorético dizem cidade da destruição. Bom? Versículo 19. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor dos Exércitos. Não. De novo. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira. Um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. E naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Assíria. Os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Esses egípcios para a Assíria uma vez só, então eu repeti para falar a Assíria. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Agora, profecia contra o Egito e a Etiópia, que é o subtítulo. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Deixa eu ler de novo aqui. Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Versículo 3. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, em hebraico Cush, lembra? C-U-X-E. Isso aí não está escrito não, só é aqui embaixo. Então, deixa eu ler de novo 3. Etiópia também no versículo 5. Fala isso também, Etiópia de novo. Que é a mesma coisa que Cush. Em hebraico é Cush. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá. De novo, naquele dia o povo que vive versículo 6. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? Subtítulo: Profecia contra a Babilônia, capítulo 21. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto. De novo, um invasor vem do deserto, de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão vá à luta. Média
feche o cerco, porque ponho fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem. Levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor. Vá, coloque um vigia de prontidão para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou. Conforme os manuscritos, esse que eu estou lendo a parte, tá? Esse o vigia. Conforme os manuscritos do Mar Morto e a versão siríaca, o texto maçorético diz um leão. Então é um leão, esse o vigia aí é um leão, tá? Então o vigia gritou, então um leão gritou. Então o vigia gritou, dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço em meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos. E ele diz, caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ah, meu povo malhado na eira. Eu lhes conto o que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos e da parte do Deus de Israel. Subtítulo, profecia contra Edom. Advertência contra Dumá. Dumá, aqui embaixo, Dumá significa silêncio. Um trocadilho com a palavra Edom. Edom, Dumá, silêncio. Advertência contra Dumá. Versículo 13, eu estou lendo. Versículo 11, eu estou lendo, tá? Versículo 11. Advertência contra Dumá. Gente de Seir me pergunta, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Guarda, quanto falta para acabar a noite? O guarda responde, logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Agora subtítulo, profecia contra a Arábia. Versículo 13. Advertência contra a Arábia. Vocês, caravanas de dedanitas, que acampam nos bosques da Arábia, tragam água para os sedentos. Vocês que vivem em Temá, tragam comida para os fugitivos. Eles fogem da espada desembanhada, do arco preparado e da crueldade da batalha. Assim diz o Senhor, dentro de 1 ano e nem um dia mais. Esse nem um dia mais, como já foi, acho que ontem falamos isso, em hebraico, como os anos de um contrato de trabalho. Então vamos lá. 16. Assim me diz o Senhor. Assim me diz o Senhor. Acho que eu li assim diz o Senhor. Vamos lá, 16. Assim me diz o Senhor. Dentro de 1 ano e nem um dia mais, toda a pompa de Quedar chegará ao fim. Poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. O Senhor, o Deus de Israel, falou. Amém? Até amanhã.